Glória a Jesus. Esther. Abra no livro de Esther, capítulo 1. Aleluia. Como eu gosto desse texto, deste livro. E todas as vezes que a gente lê, Deus fala tanto conosco. Quem já leu o livro de Esther todo? Aleluia. Quem não leu, precisa ler. Amém? Tem uma curiosidade muito tremenda no livro de Esther. Qual que é? No livro todinho não fala, né, Marcos? Não tem o nome de Deus. Nem uma linha. Nem uma frase, nem uma letra. Letra tem, né? Mas não se fala o nome de Deus. Mas quando você lê o livro de Esther, o que você percebe? Deus presente nos 10 capítulos, em todos os versículos, em cada vírgula, ponto, você vê Deus na história. Aleluia. E eu tenho convicção do que vou falar, porque foi Deus que trouxe no momento de intimidade, de joelho. Deus trouxe e falou: fale isso para a minha igreja. Quando eu disser para você, assim, de forma principal, aquilo que Deus falou, você vai perceber, amém? Paulo usa aquela palavrinha loipor para falar sobre isso, no grego. Ele diz assim: agora o que eu vou falar é muito, muito importante. É como se ele dissesse: se você tiver que guardar alguma coisa, guarde isso. E aí ele fala o que ele vai dizer, né? Mas aqui eu quero começar a caminhar aqui no primeiro capítulo, porque essa história é lindíssima e tem tudo a ver conosco. Tem tudo a ver com a igreja do Senhor, com a sua vida, com a minha vida. O livro começa, você pode deixar a Bíblia aberta e vai caminhando comigo. O livro começa dizendo que um rei, ele chamado Xerxes, ele era soberano sobre 127 outros reinos. Ele mandava em 127 outros reinos. E um dia, ele resolveu fazer uma festinha para esses reinos. E essa festa durou 6 meses. 6 meses de festa. Quando terminou as festas, vieram pessoas de todos. Diz que era da Índia à Etiópia, o reino de Xerxes. E quando terminou essa festa, ele diz assim: agora, ele morava numa capital chamada Suzã, e ele disse: agora eu vou fazer uma festa para a minha cidade, para o povo da minha cidade, para os meus oficiais, para as pessoas grandes e humildes. E ele separou 7 dias para essa festa. E nessa festa de 7 dias, ele deu o melhor do seu vinho, distribuiu e disse: todos podem beber, e beber à vontade, quanto vinho quiser, 7 dias de festa. E ele disse mais: tragam todas as taças de ouro, e essas taças de ouro, cristal, tudo de bom que temos, e entregue para o povo, para que eles vão beber em taças de ouro. Nós temos que comemorar, em outras palavras, porque o reino vai bem, está prosperando e tal, e foi falando, e a festa entrou-se adentro ali, e quando deu lá para tantos dias de festa, o rei já estava meio embriagado, e ele disse à sua comissão, havia uma comissão sobre esse rei. Esse rei era tão importante que nem a esposa dele podia entrar na sala do trono sem ser chamada. Se ela entrasse, ela morreria. Se os seus filhos entrassem, morreriam. Qualquer pessoa não podia entrar na sala do trono sem ser chamada. E ele disse aos seus serviçais: vocês vão lá na casa da rainha Vasti, e vocês vão chamá-la. Chamava-se Vasti, era uma mulher linda, linda. A Bíblia diz: vocês vão chamar Vasti e mande ela vir com uma roupa bem bonita e colocar sobre a sua cabeça a
coroa de rainha, porque eu quero que todos vejam também a beleza da minha mulher. E aí os emissários do rei foram à casa de Vasti, e quando falaram para ela, ela disse: o que ele está pensando que eu sou? Será que ele acha que eu sou um troféu para ficar me exibindo? Mande dizer ao rei, depois de tanta festa, de tanto vinho. E ela começou a falar e disse: fale para o rei que eu não vou. Eu não vou. E os serviçais voltaram e disseram para Xerxes: a rainha falou assim, 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 e disse que não vem. O rei se sentiu profundamente humilhado com aquilo ali. E a festa acabou. E ele ficou indignado. E aquela afronta se espalhou. E o rei, diz a Bíblia, no capítulo 1, versículo 12, diz assim: quando porém os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, essa se recusou a ir. E o rei ficou furioso e indignado. Aí olha o 13, como era costume, o rei convoca os seus sábios, os especialistas, e consulta essa questão de direito e de justiça. O próprio rei, o soberano, chama seus conselheiros e ministros e faz uma consulta para eles, para saber o que se podia fazer naquele caso. Esse rei é uma figura do Deus Todo-Poderoso. Mesmo não falando o nome de Deus, nós temos figura. E aqui o Espírito Santo está falando conosco uma verdade que você vê toda na Bíblia: o nosso próprio Deus respeita a sua palavra. Ele não transgride a sua palavra. Se você ler Jeremias 1,12, você vai ver Deus dizendo: porque eu, o Senhor, Jeremias, velo sobre a minha palavra para a cumprir. Se você ler Mateus 24, ele diz: passará o céu e passará a terra, mas a minha palavra não passará. O rei, o Deus Todo-Poderoso, cumpre a sua palavra. E aqui Xerxes convida e chama e pergunta os entendidos da lei, e aqueles homens começam, e o rei perguntou no versículo 15: de acordo com a lei, o que devo fazer com a rainha Vasti? E eles começaram a consultar, e de repente um daqueles sábios se levanta e diz assim: rei, o que a rainha fez foi muito grave. Então que o senhor assine um decreto que nunca mais ela olhe no seu rosto, e que seja destituída da posição de rainha, porque senão esse espírito de rebelião vai se vai se propagar, vai se alastrar, vai qualquer coisa desse gênero entre os oficiais, entre a cidade de Suzã, que era a capital, vai se espalhar por todas as províncias, e daqui a pouco nós vamos ter uma grande bagunça. E o rei, naquela hora que ele estava nervoso, ele gostou da ideia, e ele assinou, selou, e Vasti foi destituída do reino, e ela perdeu toda a sua mordomia, toda a sua posição, e ainda foi dito que se ela um dia olhasse o rei, ela morreria. Ela nunca mais poderia olhar na face do rei. E não se fala mais de Vasti na Bíblia, e não se fala mais dessa mulher. E aí a vida segue, acaba-se a festa, volta. Diz a Bíblia que Xerxes estava lá, andando no seu palácio, já tinha passado um tempo, e ele lembrou da rainha, porque o sentimento é diferente da razão. Então, um homem de Deus muitas vezes tem que separar, muitas vezes é necessário separarmos emoção de lógica e razão. Tem hora que a gente fala: minha emoção não quer, mas eu preciso fazer. E o rei lembrou-se de Vasti, sentiu saudade dela, e ficou amuado dentro de casa, no palácio. E os serviçais, os eunucos do rei, perceberam que ele estava com saudade da rainha,
mas a ordem que ele tinha dado não podia ser quebrada. A ordem ele assinou ali, colocou o seu anel como selo. E alguém viu o rei meio de cabisbaixo, chegou perto do rei e disse: Rei Xerxes, por que o senhor não coloca uma nova rainha no lugar de Vasti? E o rei gostou. E o camarada prosseguiu e disse assim: mande ir pelas 127 províncias, escala pessoas, e eles vão trazer donzelas, virgens, as mais bonitas, e eles vão trazer aqui para o palácio, entregar no harém do rei. O responsável vai ficar cuidando delas. Depois elas vêm na sua presença e o senhor escolhe uma. E o rei gostou daquilo, e ele disse: faça isso. E foi feito. E trouxeram aquelas moças. Elas foram entregues no harém do rei. E ficaram 1 ano. Quanto tempo? 1 ano de noivinha. Aquele dia de noiva que as mulheres ficam aqui da nossa cidade, um dia no spa pintando, tomando banho de banheira, massagem nos pés. Diz a Bíblia que elas ficaram 1 ano, 6 meses só passando creme na pele, e 6 meses passando perfume, tomando banho todo dia. Glória a Deus, a irmã falou. É isso mesmo, 1 ano. Depois de 1 ano, elas foram convidadas a vir se apresentar ao rei Xerxes, para ele escolher uma dentro delas. Muitas delas, quase todas, viram a face do rei uma vez, depois nunca mais viram o rei. Voltaram para o harém e nunca mais viram o rei. A Bíblia diz que entre esse grupo de meninas que foram, havia uma mocinha chamada Radassa, que foi criada pelo seu tio, na verdade primo. Foi criada pelo seu primo. Ele adotou ela, porque quando Nabucodonosor levou o povo de Jerusalém escravizado para a Babilônia, ela foi escravizada e foi levada, mocinha, pequenininha. E o tio dela cuidou dela, porque os pais morreram. E ele educou. E a Bíblia diz que essa moça era muito educada, ela era doce. Entende, irmão? Ela, aquela pessoa assim, doce, meiga. E a Bíblia diz que ela era muito bonita. E ela foi escolhida. E quando ela chegou no harém do rei, junto com as moças, o chefe do harém olhou para ela, diz a Bíblia, e gostou dela. E o homem olhou para ela e gostou dela, e começou a se chegar a ela e dar um tratamento especial para Esther. Mas ela não programou nada daquilo. E o homem diz a Bíblia que ele vinha todo dia no harém. Ele não morava no harém, ele ficava no palácio, mas ele vinha no harém do rei, olhava as moças, mas principalmente Esther. No dia de se apresentar ao rei, fizeram um desfile de moda. Então cada tempo era uma. O rei se assentava e a moça desfilava, e o rei escolhia ou não. E no dia que a moça vinha, ela podia levar o que ela quisesse, a roupa que ela quisesse, a joia que ela quisesse, o diamante que ela quisesse. Ela podia levar o que quisesse. E no dia de Esther, chegou o dia dela vir. Ela foi obediente, porque esse eunuco-chefe a chamou e disse: Esther, não leve isso aqui. Todo mundo gosta, mas o rei não gosta. Você não está aqui para te agradar, você está aqui para agradar o rei. Quando o rei olhar para você, os olhos dele precisam brilhar. Ele precisa olhar para você e já é a paixão à primeira vista. Quem está entendendo, diga aleluia. Então ele disse: leve esse colar, é mais assim, leve essa roupa, vai assim. E diz a Bíblia que ela obedeceu tudo o que esse eunuco falou. E ela ficava do lado de fora, e quando o rei dava o sinal, a moça entrava e o rei ficava observando. Diz a Bíblia que não deu outra coisa. Foi igual o dia que você viu sua mulher. Ali, graças a Deus, me salvou, aleluia.
Foi amor à primeira vista. O rei ficou, apaixonado por Esther. Apaixonada. Esther era diferente, ela tinha um brilho diferente. Quando ela foi, o tio dela que criou Esther se chamava Mordecai. Como se ele se chamava? Para mim, esse é um dos grandes vultos da Bíblia, um grande homem escondido aqui, mas um gigante na Bíblia Sagrada. Esse homem chamou Esther e disse assim: Esther, você está indo para o palácio, você vai viver lá, mas não diga que você é judia, fique quieta. Você é uma moça do reino, não fique contando tudo, fique quieta. E ela não falou para ninguém. Quando o rei a vê, o rei se apaixona e o rei escolhe Esther e diz: você ocupará o lugar de Vasti, você será a rainha. Uma menina que foi levada como escrava, que o pai e a mãe morreram, cheio de traumas na vida, agora era escolhida para comandar 127 nações ao lado do rei. Quem pode dizer aleluia? Era a noiva escolhida do rei. E ela já foi para uma casa diferente, e já tudo mudou na vida daquela menina. O rei ficou apaixonado com ela. Nesse momento, por volta aqui do capítulo de número 3, surge um homem no livro de Esther chamado Amã. Amã, não Naamã como de Elias lá, Amã. Esse homem surge, um jovem vaidoso, também afeiçoado, inteligente, surge, e o rei gosta dele, e esse rapaz vai subindo. Um dia o rei chama e diz assim: Amã, você será o primeiro general meu. Eu tenho muitos generais, mas você será o principal. E esse rapaz começa a ganhar muito dinheiro, e ele começa a ter fama, e ele começa a ter importância, que quando ele passava, as pessoas abaixavam a cabeça, todo mundo se curvava diante dele. Aquele jovem, aquilo foi dando a ele vaidade, ele ficou vaidoso com aquele negócio. E quando ele passava perto do primo, pai adotivo de Esther, Mordecai, ele não se inclinava, ele dizia: eu sou judeu. E era quase uma reverência de culto. E ele dizia: eu não reverencio nenhum homem nessa terra, esse joelho só se dobra para Deus. Alguns entenderam, aleluia. Não fazia assim, não fazia. Ele ficava ali, e o próprio Amã não percebeu. Mas alguém foi lá e disse para Mordecai: por que você não se curva diante do general dos generais? Ele disse: porque eu sou judeu, eu adoro só um Deus, meu joelho não dobra diante de homem, prefiro morrer do que adorar outra pessoa, outro ser, que não seja o Deus da Bíblia. E aí as pessoas ficam com inveja, e a Bíblia mostra, fala isso, em casa você vai ler, por maldade, foram lá e Amã no general e falou assim: todo mundo gosta do Senhor, menos Mordecai. Aquele homem não se dobra. O senhor não percebeu, não? Repare para ver. E aí Amã passava, Mordecai ficava quieto, mas não se dobrava. E ele ficou indignado com aquilo. Um homem que não se dobrava, todos se dobravam. Um que não se dobrava, e ele falou assim com a mulher dele: é como se eu não tivesse honra nenhuma. Sabe aquela conversa que diz assim: está todo mundo dizendo? Está nada, tem 2, 3 dizendo. Geralmente é assim. E ele disse: está todo mundo, ninguém. Aí alguém disse: mas é só um homem. Eu falei: pois é, mas isso não está certo. E ficou aquela política ali. Mordecai não se dobrava, e ele ficava com raiva. Um dia, Mordecai estava sentado na porta, como os diáconos estão ali, sentado, tranquilo, um dia comum. De repente, 2 capitães se aproximam do outro e conversam. E como ele estava sentado atrás da coluna, penso eu, eles não viram Mordecai.
E eles conversam dizendo: como que nós vamos matar Xerxes? E o outro fala: assim, 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 está tudo preparado e tal. E aí Mordecai sai dali e vai lá na rainha Esther e diz assim: Esther, estão tramando para matar o rei, avisa lá porque vão matá-lo. A Esther vai e conta para o rei chama a polícia, manda investigar, investiga a situação, descobre toda a trama, pega os 2 homens e manda matar. E assim se escreve no livro de crônicas do rei, dos fatos do rei, que 2 homens tentaram matar e papapá, aquela coisa toda. A vida vai passando, a vida vai passando. Um dia, esse Amã passa perto de Mordecai de novo, e Mordecai não se dobra. Quando não se dobra, ele vai para casa, furioso naquele dia, endemoniado, nervoso, chama sua mulher, chama seus amigos, faz uma festa e diz assim: olha a minha riqueza, olha os meus tesouros, olha quem eu sou, olha onde eu estou, a posição que eu estou. E ele disse: eu já não suporto mais essa situação. E no outro dia, quando ele acorda, ele vai ao rei e fala para o rei assim: rei, existe um povinho que está misturado entre os reinos do Senhor, um povinho chamado de judeu. Eles são diferentes, esses crentes, eles não se misturam, eles são antipáticos, eles são um problema, rei. Ele falando para ele, e diz assim: se o Senhor me der ordem, eu vou levantar um exército e vou nas cidades todas e vou matar essa gente que só causa problema, e vou trazer 350 toneladas de prata e vou dar para o Senhor. Xerxes olha para Amã e diz: 350 toneladas para mim? Não quero, pega para você. E pode fazer o que você quer. Matar um povinho desse aí para mim não custa nada. Ele tinha 127 províncias. O homem era uma sumidade, irmãos. E ele disse: pode fazer. Amã sai dali com aquela ordem do rei e chama os emissários, entrega a carta. Quem está entendendo, diga aleluia. Fala para o seu irmão: aguenta firme, que o melhor está no final. Aleluia. Porque com Jesus é assim, o vinho, tudo é, né? Ele renova tudo, é sempre melhor o final. E ele chama os emissários e diz assim: vão nas 127 províncias, porque no dia 13, que dia? No dia 13, aonde houver um judeu, você vai ter direito de entrar dentro da casa dele, matá-lo e pegar tudo de valor que ele tiver, vai ser seu. Irmãos, diz que a capital ficou empolvorosa, a notícia correu todos os reinos, estava assinado pelo rei, não tinha jeito de desfazer esta ordem. E aí foi aquele inferno, com perdão da palavra, para os judeus. E havia um judeu que morava aqui e um vizinho daqui. O vizinho olhava para ele e falava: esse carro vai ser meu, porque dia 13 está chegando, e eu vou te matar pelas raivas que você me fez, e vou tomar tudo que é seu. E começou aquela pressão violenta sobre o povo judeu. Tinha data para morrer. O tio de Esther estava lá na cidade. Quando ele soube daquilo, ele tirou suas roupas, vestiu roupa de pano de saco, roupas de mendigo, roupas de andarilho, jogou cinza sobre seu corpo, sentou na praça e chorava e se lamentava. E todos os judeus já tinha dia, data marcada para que se acabasse com a raça dos judeus. Esther estava no palácio e não sabia de nada do que estava acontecendo. Ela estava lá no país das maravilhas, a coisa era séria, e ela estava lá sem perceber. É igual aquele pai de família que seu casamento está indo para o brejo, está acabando o casamento,
Os filhos estão entrando na droga, e ele está feliz, indo jogar bola, indo para o bar, indo aqui e ali. Hora que ele tinha que vir se mover no espírito em oração para reverter aquele quadro. Mas o time está perdendo, a gente brinca falando, o time está perdendo 10-0 e o cara está aplaudindo eu não sei o quê. Esther estava lá, no mundo das maravilhas, e alguém chegou e falou assim: rainha, a senhora está sabendo o que está acontecendo? Eu falei: não, seu tio está sentado na praça, todo sujo, lambuzado, imundo, chorando, gritando. Eu falei: o que é isso? Pega essas roupas, leve para ele, e vá lá e veja o que está acontecendo. Eles correram lá, chegaram para Mordecai e falou: a rainha mandou vestir essas roupas. Ele jogou no chão e disse: não vou vestir nada. Ela mandou perguntar o que está acontecendo. E aí ele contou tudo o que estava acontecendo e disse para ela: diga à rainha para ela fazer alguma coisa para ajudar o povo. Talvez ela foi eleita rainha para esse momento que estamos vivendo. Manda dizer para a rainha. E aí foram lá e falou: não quis vestir as roupas, continua do mesmo jeito. E falou para a senhora ir lá no rei e falar com o rei e pedir pelo povo, seu povo. Agora é a hora. Nesse interim, nesse momento, Mordecai estava num lugar e passa Amã. E quando Amã passa, Mordecai não se dobra. E aí Amã fala assim, vai para casa e fala: mesmo com tudo que está acontecendo, aquele miserento não se dobra. Aí a mulher dele chega e fala assim, Zera chamava ela, se chamava. Ela diz assim: Amã, por que você não vai lá no rei amanhã cedo, bem cedinho, e pede a cabeça desse homem? O rei te deu um povo inteiro, quanto mais um homem. É só você falar, ele vai falar: mata quem você quiser. O rei está ligando para isso. E Amã gostou e fez uma festa com os amigos dele, e festa. No outro dia, cedinho, ele falou: amanhã acordar cedo, eu vou ser o primeiro, porque não podia entrar no palácio, tinha que ficar lá fora. E alguém avisava: ó, está lá fora Amã, está lá fora fulano, Beltrano. E o rei via quem ele queria atender e ia atender. E Amã falou: amanhã eu acordo de madrugada e vou para a porta do rei, e eu vou pedir a cabeça de Mordecai. E falou com os seus serventes: faça uma forca aqui no fundo de casa mesmo, que eu quero ver o corpo desse homem balançando, de 20 metros de altura, eu quero uma forca bem alta aqui. E mandou fazer, e fizeram. E ele estava esperando amanhecer, nem dormiu direito, eu acho. A Bíblia não fala, mas eu acho. A Bíblia não fala se ele dormiu ou não, mas eu penso que não. Ficou esperando amanhecer. Só que, diga só que, Deus é Deus. Fala: Deus cuida dos seus. Naquela noite, o rei Xerxes teve insônia, não dormiu, ele perdeu o sono. E quando o rei perde o sono, ninguém no palácio dorme. Ele arruma uma confusão, traz um cafezinho, faz um copo de leite, vamos assistir um vídeo, um filme. E foi aquela tribulação. E teve uma hora lá que ele falou: pega lá o livro das crônicas. E o livro não era desse tamanhozinho, era um livro de quase 1 metro de altura ou mais, vários homens para carregar. Era o livro dos feitos do rei. E trouxeram o livro, e ele diz: abre o livro e me lê qualquer coisa aí. E abriram o livro, e caiu justamente na página que falava assim: um dia, um judeuzinho chamado Mordecai salvou o rei. E ele disse: continua lendo, o que é isso? Não estou lembrando. Falou assim: 2 capitães fizeram uma trama de matar o senhor, e ele ouviu e delatou, e foi provado, ele livrou o senhor. No que ele fala, já está amanhecendo por volta de 5 da manhã. Como a Bíblia fala do crepúsculo, da tarde e da manhã. E aí ele fala: e que prêmio que deram a esse judeu? E alguém diz: não deram nada. Ele falou: como? Não deram nem um prêmio, um homem que salva a vida do imperador como eu? Não deram nada.
Quando ele fala, isso não está certo, e ele disse para os empregados, o que nós vamos dar para esse homem? E ninguém soube falar. De repente amanhece, ele olha lá, vê várias pessoas lá fora, e ele pergunta, quem está ali? Ele falou assim, tem várias pessoas, Amã também. Amã está aí? Mande chamar. Foi bom ele chegar. E Amã vem, diz a Bíblia, chama Amã todo vaidoso, nem dormiu, amanheceu lá. Quando ele entra, cheio de vaidade, falou, rei, olha, eu já, nem a rainha pode, mas eu entro a hora que eu quiser. Ele entra, e quando o rei chega, diz a Bíblia que ele olha para Amã e fala assim, Amã, eu vou ler para você. Ele diz assim, Amã, olha o capítulo 6, põe na tela, capítulo 6, versículo 1 de Esther. Aleluia. Naquela noite, vamos ler junto, lê para mim, 1, 2, 3, conta um pouquinho de água, vai. 1, 2, 3. Bolou aí, mas tudo bem, continua. Do rei, guardas da porta. Aí ele deixa eu falar para você, ele vai lendo. Quando chega no versículo 6, ele manda chamar Amã. E Amã chega, ele olha para Amã e fala assim, então Amã, o rei lhe disse, então entrou Amã e o rei lhe disse, Amã, o que se fará ao homem que o rei deseja honrar? Diga comigo, o que se fará ao homem que o rei deseja honrar? Aleluia. O rei perguntou, e aí Amã? Então Amã disse consigo mesmo, o que ele falou? De quem se agradaria o rei mais do que eu para honrar? Mais do que a mim? Só pode ser eu. O rei disse assim, eu estou querendo honrar um homem, e o que nós podemos fazer para honrar esse homem? Perguntou para Amã. Ele disse, acima de mim só tem eu mesmo. Só pode ser eu. E aí ele olha para o rei, e o rei pergunta de novo, o que fará o homem que o rei deseja honrar? Ele foi para lá para fazer o quê? Pedir a cabeça de Mordecai. A mulher dele falou, vai lá e pede o rei, corta. Ele fala, constrói uma torre aí, uma forca de 20 metros. E quando ele chega, o rei pergunta isso. E aí ele fala assim, rei, ele pensou, dinheiro eu não preciso, só de prata agora eu vou herdar não sei quantas toneladas. Com a morte do judeu no dia 13, tinha data. Fala para o seu irmão, tem data. Isso é para aumentar o terror. Mas fala para o seu irmão, fique tranquilo, Deus também tem data. Aleluia. Irmãos, preste atenção. Deus pode te livrar antes do fato, ou Deus pode te livrar depois que o fato aconteceu. Deus pode te salvar dentro da fornalha. Deus pode nos salvar dentro da cova dos leões. Mas uma coisa é certa, Deus não falha. E aí, ele disse assim, o senhor faça assim. Ele pensou que era ele. Ele falou, o senhor faça assim. O senhor pega o seu cavalo principal, aquele cavalo principal que o senhor tem, o mais bonito, aquele branco. Manda colocar o arreio mais bonito que o senhor tiver. Pega um manto do senhor, uma roupa do senhor, veste nesse homem. Pega a coroa, põe na cabeça. E pega uns generais que o senhor tiver e manda segurar no cabresto do cavalo. Monta esse homem que o senhor quer honrar. E esses generais vão sair andando nas praças públicas da capital, dizendo, assim o rei faz com o homem que ele quer honrar. O rei, pode aplaudir que já entendeu. O rei olhou aquilo e disse, Amã, gostei, vai você depressa, pega meu manto, pega minha coroa, pega meu cavalo, chama os generais e põe essa roupa sobre o judeu Mordecai. Põe ele
no cavalo, aleluia! E vai andando nas ruas de Jerusalém, gritando bem alto. Assim o rei faz com o homem que ele quer honrar. Irmãos, ninguém entendeu nada. Ele fez isso quando terminou, diz a Bíblia, sabe o que ele fez? Jogou um pano na cabeça, de vergonha, e saiu correndo para casa. Quando ele chegou em casa, falou: vai matar o homem, já está vindo aí. Ele disse para a mulher: você não sabe o que aconteceu. Quando ele contou para a mulher dele, aleluia, até aquela endemoniada entendeu. Versículo 13, põe na tela, capítulo 6, 13, diz assim: contou Amã, sua mulher, Zeres, e a todos os seus amigos, tudo quanto tinha acontecido, sucedeu. Então os sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começastes a cair, é da descendência dos judeus, não prevaleceremos contra ele, antes certamente cairás diante dele. A mulher dele olhou e falou assim: peraí, esse judeu, esse Mordecai é judeu? Ele falou: é. Então preste atenção, nós não teremos jeito de vencê-los. É como se ela dissesse: há um Deus por trás deles, há um Deus que cuida deles, há um Deus que zela por eles, há um Deus na vida deles, aleluia. Nesse processo todo, quando Mordecai estava lá chorando na praça, que a rainha manda avisar, ele manda falar para a rainha: fala para a rainha ir lá falar com o rei. A rainha manda um recado para Mordecai dizendo: fala para o meu tio, meu pai padrasto, meu pai adotivo, melhor dizendo, não padrasto, meu pai adotivo, que eu não posso ir lá no rei. Eu não posso, eu só posso, ninguém pode, eu só posso ir lá se ele me chamar. Porque qualquer pessoa que for lá sem ser chamada vai morrer, e eu não posso ir. Aí voltou e contou para Mordecai, disse: ó, a rainha mandou dizer isso. É aqui que eu quero ler com você, aleluia. Capítulo 4, versículo 13. Então, quando Mordecai recebeu a resposta de Esther, capítulo 4, versículo 13, diga aleluia. Fala para o seu irmão, dá um aleluia, um glória aí pelo menos. Então lhes disse Mordecai Mordecai que respondesse a Esther. Então Esther, essa versão é complicadinha. Então Esther Mordecai mandou falar para Esther. Ele disse assim: não imagines que por você estar aí de bem boa no palácio, você escapará entre os judeus. Você está pensando, deixa eu narrar que fica melhor, que a minha versão é melhor, depois você compra uma Bíblia igual a minha. Olhe bem, ela disse assim: você está pensando o quê? Você vai lá no rei falar com ele. Ela falou: não posso. Aí ele mandou de volta, falou: fala para ela que nós estamos num aperto tremendo, está todo mundo aqui desesperado, orando, clamando, e ela quer se isentar, ela não quer fazer nada. Diga para ela que se ela está pensando que ela vai ficar livre, ela está enganada, porque a consequência vai chegar sobre ela também. E agora que é forte, ele diz: e fique ela sabendo que de um jeito ou de outro, Deus vai trazer livramento para nós. Ela disse assim: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, diga comigo, pois se você ficar calado nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte
parte para nós, mas você e sua família de teu pai morrerão. Ele disse isso para a filha dele. Ele disse: você está querendo se isentar de um momento tão importante, você vai pagar as consequências desse ato. Aí ele diz, Deus vai mandar livramento de outra parte. Ele diz para ela, e ele disse mais: será que Deus não permitiu você nascer agora para uma situação igual essa que estamos vivendo? Aí ela se tocou com aquela palavra e falou assim: fala para o meu tio, falar para toda a igreja jejuar 3 dias e 3 noites. Os velhos, as mulheres, as crianças de peito, todo mundo, ninguém come. 3 dias e 3 noites. Eu aqui no palácio e as minhas serviçais vamos fazer a mesma coisa. Depois de 3 dias eu vou no rei. Se morrer, morri, mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Depois de 3 dias, correndo um pouquinho, ela foi ao rei. Diz a Bíblia que quando o rei viu passando assim, o sol passou o vulto lá fora, no pátio exterior. Ele viu passando e falou: é a rainha? Falou: é, chame. Que ela entrou, o rei pega o cetro dele, de ouro, levanta, ela vem andando e toca no cetro, aleluia! E ele diz assim: minha rainha, apaixonado. Como que ele estava? Minha rainha, fale o que você quer, até metade do reino eu te dou, peça tudo, qualquer coisa, não me esconda nada. E ela sábia, ela disse, eu fiquei estudando essa sabedoria assim, a gente que é mais apressado, né, sanguíneo, custei entender. Ela disse: eu não quero nada não, o que eu quero é que o senhor vá jantar lá em casa hoje, o senhor e a Amã, só vocês dois. Eu vou preparar um banquete. E o rei falou: mas que horas? 8 horas. Estou lá, pode deixar que eu... Chame a Amã. Foi lá chamar a Amã. Chamaram a Amã. Na hora, 8 horas, chega a carruagem do rei, chega a Amã de lambuja, todo vaidoso, dizendo: puxa vida, hein? A rainha ainda falou no meu nome, só chamou eu sou o cara mesmo. Sentaram, comeram. E naquela época tinha aquele negócio de tomar aquele cafezinho, né? Eu ia falar licor, mas é café, agora que eu lembrei. Aquele cafezinho depois do jantar. E o rei chegou para ela e falou assim: minha princesa, diga o que você quer, fale. Ela diz assim: eu vou dizer, mas não agora. Ela falou: mas por quê? Falou: não, fale. Ele disse: não, agora não, porque eu fiquei, penso eu, em dúvida. Eu tenho 2 pratos muito gostosos, fiz um, eu tenho outro. Só volta amanhã para outro jantar. E o rei falou: claro. Será que deve ter pensado, vai dar para dar até uma esticadinha depois do jantar, dar uma volta? Ele disse: amanhã, mas só traga a Amã. A Amã também? Ele falou: é, traga ele. Vocês dois vêm jantar. No outro dia, na hora marcada, o rei falou para a Amã: eu vou mandar a carruagem te buscar lá na hora certinha, tá bom? Ele falou: tá bom. Nesse processo, o rei perde o sono. Nesse processo, a Amã vai lá para mandar matar. O rei manda homenagear. Nesse processo, ele chega em casa de cabeça baixa, humilhado. Quando ele está contando ainda para a esposa fala para ele: ó, aquele cara é crente? Tem jeito não. Ele não é nada, mas Deus é tudo na vida dele. Você vai se ver com Deus. E começa a falar. Nesse momento toca a campainha, alguém fala: carruagem do rei, você tem que ir agora. Não deu nem tempo para o homem. Ele entra na carruagem e vai para casa e fala: pelo menos agora eu vou jantar, vou esquecer esse problema. Quando ele chega, eles comem. Quando termina, vai tomar o cafezinho. A Bíblia faz questão de falar uma sala separada. E eles sentam, tomam o café. E ele diz: minha princesa, o que você quer? Ela disse assim: eu não incomodaria o senhor não, se a minha vida não estivesse condenada. Eu falo: o quê? Não só minha vida, toda a minha família e todo o meu povo vão tomar tudo que eu tenho? O quê? Quem ousaria fazer isso?
vão roubar tudo, vão entrar lá em casa, vão pegar tudo que é meu, minhas roupas, tudo, e vão me matar ainda, e matar meu pai. Ele disse: mas quem? O rei nem sabia o que está acontecendo. O homem era tão poderoso que matar 1000 para ele não era nada, 10.000 nada. Ele disse: mas quem faz isso com você? Ela disse: e estão fazendo isso por pura maldade, por pura vaidade, querem riscar nosso nome da terra. E é nesse que ela vai falando, ele falou: mas quem ousaria tocar na minha rainha? E ela disse: o rei falou: o quê? Amã. Ela disse: esse perverso, maligno é ele. O rei liga tudo. Diz a Bíblia a Bíblia fala, irmãos, que Amã vai ficando desesperado, porque ele falou assim: agora acabou para mim. O rei levanta assim, irmãos, para de tomar o que está fazendo, e vai andando para a varanda, assim, uma sacada, falando: meu Deus do céu. E aquele negócio, Amã desesperada, a rainha sentada. Ele pensou: eu tenho que falar com ela para poupar a minha vida. E ele levanta, irmão, tropeça, cai no colo da mulher. Nesse momento diz a Bíblia que o rei vira e fala: o quê? Ainda quer estrupar minha mulher? Velho, sério. Os soldados pegam um capuz, enfia na cabeça dele, que agora ele não é digno nem de olhar para a rainha. Tira ele dali. E aí sempre tem um, né? Fala assim: rei, ele construiu uma forca de 20 andares lá no quintal dele. E o rei fala: forca ele nela, forca a casa dele toda. Aleluia, aleluia. Diga: o tiro saiu pela culatra. Fala para o seu irmão: Deus é na sua vida. Coloca o capítulo 7, versículo 5. Capítulo 7, versículo 5 de Esther. Aleluia. O rei Xerxes perguntou à rainha, quando ela contou: quem é esse homem? O nosso inimigo e perseguidor é Amã. Este homem perverso, respondeu Esther, cheio de medo. Amã ficou olhando para o rei e para a rainha. 7. O rei saiu furioso da sala de banquetes e foi para o jardim. Amã percebeu que o rei havia resolvido castigá-lo e por isso ficou no salão para pedir à rainha que salvasse sua vida. Ele se jogou, tem uma versão que fala que foi um tropeção, no sofá onde estava Esther, para pedir misericórdia. E nesse instante o rei se voltou do jardim. Quando viu Amã, o rei disse: será que ele pretende desonrar a rainha aqui no meu palácio e na minha frente? Assim que o rei acabou de falar, os seus servidores particulares cobriram a cabeça de Naamã, e o resto da história você sabe. Diga aleluia. Fale para o irmão: irmão, você tem um Deus. A Bíblia diz que na hora da morte de um justo, os anjos vêm recolhê-lo, escoltá-lo. Aleluia. Eu vou repetir: na hora da morte de um santo, pode ser lá no hospital, naquela sala fria, os médicos dizem: não tem mais jeito. Naquela hora ali, desce um anjo lá, ou mais de um, e diz: ei, santo, vamos. Aleluia. Você e eu, irmãos, a Bíblia é infalível, a Bíblia não falha. Não tem aqui coisas de homem. Muitos grandes não creem na Bíblia, mas a Bíblia é o poder de Deus. Israel tem subsistido há gerações, milênios, porque crê no Deus Todo-Poderoso, nosso Deus. E a igreja, nós igreja, temos andado triunfantes, porque acreditamos nas Sagradas Escrituras. E aí você veio aqui, eu encerro agora. Fique de pé. Você veio aqui adorar a Deus essa noite, amém? Quantos vieram adorar, digam aleluia.
Então ouça a minha voz. Você que está em casa, na internet, ouça agora, deixe o som de minha voz, porque é profético adentrar em todos os ambientes de sua casa. Você tem um Deus. Você não está abandonado, jogado às traças. Há um Deus todo-poderoso que, como um pai, olha atentamente para você em todos os momentos. E eu quero dizer para você, como Mordecai, e essa é a sua parte agora, você sair daqui hoje com essa declaração no seu coração e na sua boca, onde Mordecai disse: de um jeito ou de outro, Deus vai me abençoar. De um jeito ou de outro, Deus vai me livrar. Deus quer que você ande perto dele. Só fala isso um homem, uma mulher que está cheio de Deus. Porque quando a gente não está cheio de Deus, a gente fala tudo, menos as coisas de Deus. A gente fala das notícias, a gente fala do WhatsApp, das mensagens do Instagram, a gente fala o que o outro falou, mas não fala o que Deus fala. E nessa noite Deus está dizendo para você: você precisa encher sua boca, seu coração. Sabe, irmãos, você conversa um pouquinho com a pessoa, você já sabe como está o coração dela. A boca fala o que está cheio o coração. Mas quando a gente está cheio de Deus, a gente diz: de um jeito ou de outro, aleluia, Deus vai me abençoar. De um jeito ou de outro, alguma coisa vai acontecer. Você já comprou, por exemplo, assim, um bem? Você já teve assim um bem para comprar? Qualquer coisa. Você com dinheiro para comprar e você procura e não acha, procura e não acha. Aquilo vai dando uma aflição, você fala: meu Deus, eu tenho dinheiro e não acho. Aí você vai lá, certo, o negócio dá certo e não dá. Você fala: meu Deus, o que é isso? O que é isso? Aí passa os dias, você às vezes até murmura. Aí passa um tempo, você vai e compra. Aí você olha para trás e fala assim: ô Jesus, como que eu murmurei, Senhor? Porque eu só queria me dar esse aqui, que é muito melhor. Quem já teve essa experiência, diga aleluia. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida, mas eu quero desafiar você como seu pastor, a você glorificar o nome do Senhor. Quando tiver tudo escuro, como a irmã dançou aqui, você cantar um hino de louvor a Deus. Quando as lágrimas estiverem rolando no seu rosto, você cantar um hino a Deus. E no fundo da sua alma, mesmo sem força, sem som, você dizer como Mordecai: eu não sei de onde, mas um socorro de Deus virá na minha vida. Diga: eu não sei de onde, eu não sei como, mas Deus já enviou a minha vitória. Aleluia!